É que acabei de sair da aula de inglês. Opa, welcome! Isso aí. Thank you. Ok. Marcinha, você pode fazer a oração para a gente iniciar? Ok, vamos lá. Então, vamos lá? Gente, eu vou ficar off, tá? Sim. Ok. Respirando fundo, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Jesus, nos sentindo conectados com Ele, agradecendo em primeiro lugar por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, em busca do aprendizado, e pedindo que nos ajude a todo esse aprendizado que a gente possa praticar em benefício do nosso progresso espiritual. E repetindo a oração que ele nos ensinou, pedimos licença para abrirmos a nossa reunião, o nosso estudo, e sem esquecer também de agradecer todos os irmãos de luzes, toda a espiritualidade que preparou esta noite para nós e que vai fluidificar nossas águas para nós bebermos e que sirva de remédio para o nosso físico, mas para o nosso espírito também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Oi, Paulinha. Olá, Paula. Olá para todos. Olá. Estou vendo umas caras sumidas aqui, que bom vê-los. Muito bom. Tá falando de mim, minha irmã? Eu também, Ai, Jorge, muito justo. já tinha quase um mês que eu não aparecia. A Márcia Eu tô falou. falando- Luciana, Aí também. então, Eu ganhou. estou em A viagem. Norma Estou em também. viagem. Eu não apareço há pelo menos um ano, se brincar. É. A minha filha Mas- está aqui, é minha filha, a Luciana. Papai, eu vim hoje, ó. Hoje não, vou estar toda semana de novo. Vou reorganizar meu horário. Mas que bom, o importante é participar. Oi. Isso aí, isso aí. Então, vamos lá? Nós paramos aqui nesse item do Livro dos Médiuns, item 7. Márcia, quer ler? Leio. Karina, deixa eu dar uma sugestão. Eu não sei, porque eu acho que a Norma faz tempo que não participa do Livro dos Médios. Luciana, é a sua primeira vez aqui com o Livro dos Médios, né? A última vez que eu participei, a gente estava no finzinho do Evangelho. Eu nunca participei do Livro dos Médios, não. Certo. Márcia faz tempo também que não participa do Livro dos Médios, né? Alguém quer dar uma pincelada assim geral antes da gente continuar, só para que eles possam entender mais ou menos o que foi que a gente já viu? Eu sei que foi muita coisa, né? Mas A Márcia assistiu eu assisti porque Kari, ela record, né? Ela grava, então e ela coloca lá. Aí as pessoas deveriam também procurar ter interesse para ir olhar o que foi que se passou, né? Quanto tempo que vocês começaram a ler o Livro dos Médios? Já tem tempo. Já tem um tempinho. Já tem tempo. Quando eu não tenho como, né, voltar tanto tempo, então. Mas então é o seguinte, eu acho que a gente ainda está no começo. E não entramos ainda em muito detalhe da mediunidade. Uma coisa interessante que para mim me deu muita curiosidade no início é que ele explica um pouco a questão do fluido, de como tudo por que as coisas são permitidas, digamos assim, os fenômenos de transporte, os médiums e tudo mais, por que isso tudo acontece? Então, assim, tudo emana do fluido cósmico. Meu irmão, por favor, me corrija, tá certo? Tudo emana, o Albérico aqui é que sabe explicar melhor, tudo emana do fluido cósmico que vem de Deus.
cada universo, eu digo, cada planeta, cada sistema solar vai ter um fluido cósmico relacionado à frequência de determinado planeta, de determinado sistema solar. E estamos todos conectados por conta disso. Nós, como seres humanos aqui na Terra, nós fazemos... Aí a Terra tem o fluido cósmico da Terra, pertinente à Terra. Já Júpiter já vai ter pertinente a Júpiter. Por isso que existem as diferenças de matéria em relação ao pessoal da Terra e em relação ao pessoal de Júpiter, que não necessariamente vai se encontrar. O pessoal vai pousar na Lua, vai pousar em Marte e não vai enxergar ninguém. Por quê? Porque a densidade desse fluido que existe é diferente, entendeu? Então, assim, e a partir disso, todo ser humano, ele tem o fluido vital, que também é chamado de fluido animal, que é também a base do magnetismo, que é por isso que muitas curas se foram possíveis, por conta do magnetismo, que os fenômenos mediúnicos, eles só são possíveis de acontecer pela interação do fluido espiritual e do fluido vital, que é o nosso. Se a gente não... Nós somos o fator, digamos assim, primordial para que a comunicação mediúnica, os fenômenos mediúnicos possam existir, entendeu? Então, assim, isso é uma geral, sei que a gente ainda estava estudando... No início, ele falava dos fenômenos mediúnicos, eram quando o Kardec começou a receber as mensagens para os livros, então tinha aquelas mesas que rodavam, que levitavam, que batiam, e até que todas as psicografias fossem feitas, né, através das médiuns, tudo era mais material, né, a caneta que mexia, as cestas, a mesa, então ele começou com esses fenômenos para explicar para a gente tudo isso que a Paulinha falou, dos fluidos, e no momento nós temos estudado sobre os fenômenos de transporte, né, o que é o fenômeno de transporte? É quando se materializa algo, né, sai daqui e vem para cá, então se materializa uma flor ou um objeto que seja, e como é feito isso, né, através de toda essa manipulação energética desses fluidos que a Paulinha está falando. Então, assim, o que você pode assimilar hoje é que nós somos partes essenciais na manifestação dos espíritos, entendeu? Eles jamais poderiam se comunicar com a gente se não fosse através do nosso fluido. Exatamente. Então, assim, a gente não se dá conta, e foi até uma questão, assim, eu estou lembrando aqui que é a questão da paranormalidade, que a paranormalidade é uma capacidade que nós temos. Por quê? Porque nós estamos dentro do fluido cósmico, e dentro do fluido cósmico existe tudo, porque é Deus, e nós temos Deus dentro da gente. Então, assim, as pessoas podem desenvolver... Minha irmã, sim. Oi, meu o irmão. fluido cósmico não é Deus, porque se nós afirmarmos isso, a gente está falando que o panteísmo é uma doutrina verídica. Tá certo, meu irmão, tá certo. Então, explique, refaça a minha sentença. O fluido cósmico é emanação de Deus. De Deus, pronto. É diferente. Exatamente. Certo, entendeu? Certo. E é claro, Deus está em tudo, né? Aquelas 3 regrinhas básicas de Deus, né? Onisciente, sabe tudo, onipotente, pode tudo, e onipresente está em todos os lugares, né? E o fluido cósmico universal é a emanação de Deus. Isso. Da mesma forma que nós somos criaturas criadas por Ele. Nós somos filhos de Deus, né? Isso. E voltando aqui ao Livro dos Espíritos, conforme está no Livro dos Espíritos, né? Elementos gerais do universo. Deus, vamos fazer um triângulo, né? Deus na ponta, tá? E embaixo, o espírito, do outro lado, na base, do lado da base, um espírito, e do outro lado, a matéria. Então, nós temos Deus, espírito e matéria, tá? Lembrando que matéria é matéria e espírito é espírito, tá? Aí, lembrando mais uma vez o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns.
com relação ao perispírito, né? E os espíritos nos afirmam, é matéria. Uhum. E essa matéria se modifica com o tempo. Exemplo, vamos pegar nosso processo evolutivo. Quando nós habitávamos a Terra há 100 mil anos atrás, fazendo aqui um parêntese, se estivéssemos aqui, poderíamos estar em outro planeta. Mas o atraso moral relativo a 100 mil anos atrás. O nosso corpo físico e o nosso perispírito era outro, mais grosseiro. Hoje, temos um corpo físico mais sensível, da mesma forma que o perispírito está mais sensível. Porém, o espírito, ele sofreu uma modificação moral. Entendam, é evolução moral, não evolução física. Quando ele evolui quando ele evolui moralmente, ele se transforma, mas continua sendo espírito. Vocês estão entendendo? Uhum. Enquanto que o perispírito se modifica com o tempo. Quando nós formos, vamos, mesma lógica, se voltamos a 100 mil anos atrás, daqui a mais 100 mil anos, tá? Poderemos estar já na classificação de espíritos bons, de repente. Tá? E, de repente, não mais aqui na Terra. De repente, já estamos habitando lá, já somos irmãos trabalhadores da estrela Sirius. Olha que chique. Pode ser, certo? Bem, daqui a 100 mil anos, vamos imaginar, estaremos gravitando a estrela de Sirius. Tá? O que evoluiu? Primeiramente, essa vestimenta material vai ser totalmente outra. Da mesma forma que o perispírito que une nós ao nosso corpo físico. Certo? Então, à medida que o espírito evolui, o perispírito, que é uma modificação do fluido cósmico universal conforme cada planeta em que nós estamos gravitando. Porque o perispírito pertence ao orbe ao qual nós estamos gravitando. Certo? Mas ele também é uma modificação do fluido cósmico universal. Da mesma forma, o princípio vital para os seres materializados, em que mantém a vitalidade, então entendemos que a pedra não tem princípio vital. O que tem princípio vital são seres vivos. Plantas, animais, insetos, têm princípio vital, que também, podemos dizer, provém em uma análise mais recuada, assim, de onde vem o princípio vital? Também vem do fluido cósmico universal. Só que cada um vai ter modificações conforme o planeta. Vocês estão me entendendo? Certo? Então, voltando ao princípio básico, Deus, Espírito e matéria. Deus é imutável. Se recuarmos 4 trilhões de anos atrás, Deus é Deus. Mas nós não éramos ainda. Certo? Tivemos um ponto de início. Como diz o Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Então passamos, nosso princípio inteligente passou pelos reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. E estamos agora no reino hominal. E lembrando também que há os reinos em transição. Do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal e do hominal para o angelitude. Né? Então, para a gente não delongar muito, os princípios básicos do universo é isso. Agora, Deus é que o fluido cósmico universal é uma emanação divina. Está no Isso, meu cosmos. irmão. Muito bem colocado. Essa explicação foi a cereja no topo do bolo.
Vocês sabem que essa semana que passou, a gente no Evangelho do Lar, a gente está lendo o Livro dos Espíritos e nós lemos sobre perispírito, e exatamente isso que o Jorge falou. Tanto é que tem uma nota depois da pergunta com relação a perispírito, sobre o perispírito nos orbes diferentes. E ali ele até diz que Marte, né, ele fala assim, se a gente for comparar Marte, Terra e Júpiter, por exemplo, Marte está abaixo, é uma dimensão abaixo da Terra, e Júpiter está muito, muito acima. E aí ele faz toda essa explicação sobre... Eu quero colocar uma lenha na fogueira. É porque nós temos na codificação espírita médiuns sérios que devemos colocar em xeque, nem em xeque, devemos esperar, como diz Kardec, o que vai demonstrar a ciência, né? Bem, Kardec fala lá nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, como Karina falou, que Marte estaria, veja bem, como coloca os espíritos, Marte estaria abaixo da Terra, certo? Porém, nós temos algumas obras interessantes, sérias, de médiuns sérios e de espíritos também sérios. Vou citar alguns. Primeiro exemplo, nós temos o livro de Camille Flammarion, que era contemporâneo e amigo de Kardec, que chama-se Urânia, também editado pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, certo? Em que esse escritor, que era astrônomo, né, na época de Kardec, e pertenceu à Sociedade Espírita Parisiense, ele, em desdobramento, vai visitar Marte. Ele coloca isso no livro dele, Urânia. E lá ele demonstra uma sociedade bastante avançada em relação à civilização terrena. Ponto. Certo? A outra obra também que fala sobre Marte. Nós temos a Carta de uma Morta, que é editada pela mãe do Chico Xavier, em que ele fez a psicografia, em que ela visita alguns orbes desse planeta, desse sistema solar. Visita Marte, visita Saturno, e se eu não me engano também Júpiter. Se eu não me engano, não tenho certeza. Mas quando ela visita Marte, ela faz também a mesma opinião de Camille Flammarion, informando que é uma sociedade bastante avançada em relação à civilização da Terra, certo? Outra obra também... Ô, Jorge, eu acho que ela fala de Saturno. Então é Marte e Saturno que ela fala. Aí outra obra também que colabora com tanto Camille Flammarion como Maria João de Deus é a obra de Francisco Cândido Xavier com o Irmão X. Eu acho que é Crônicas do Mais Além, nome do livro. Em que ele, o próprio espírito, Humberto de Campos, vai em desdobramento visitar uma sociedade, uma cidade de Marte. E lá ele descreve uma sociedade totalmente avançada, digamos assim, como se estivesse já no último nível do estágio de regeneração. Eles não conhecem mais a guerra, eles não matam mais os irmãozinhos para se alimentarem. Então, uma sociedade igualitária, faz aqui parênteses, nossa, todo mundo é igual. Uma sociedade onde não existe misérias. Existe o menos inteligente, o mais inteligente, o menos rico e o mais rico. Mas ninguém passa necessidades. Entendeu? Agora, quando nós referimos a essas obras e nos deparamos com a citação de Kardec, nós temos que ter aí como diz Kardec, né, que era o bom senso encarnado. Vamos aguardar o que a ciência vai nos trazer. A gente não pode dizer que Kardec errou, entendeu? Porque nós estaremos sendo levianos pela postura de Kardec e quem Kardec sofria influência, que era de Jesus de Nazaré. Eu não quero dizer aqui que Jesus estava espiritualmente embaixo na terra aqui, ao lado de Kardec, mas Jesus podia influenciar onde ele estivesse Kardec, com seu magnetismo, com seu pensamento, com seu amor, porque é a obra dos Espíritos, a obra de Jesus, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, nada mais lógico que o próprio Cristo está influenciando o organizador da doutrina. A doutrina não era de Kardec, é dos Espíritos, é de Jesus, mas ele, como educador por excelência, Jesus de Nazaré, estava atento aos passos que a doutrina estava andando. Bem, então a gente tem que esperar o seguinte,
A NASA está mandando várias sondas, né? Eu sei que muitos estão dizendo, estão pensando, mas vamos montar uma civilização lá. Calma. Tem muita água vai passar embaixo dessa ponte. Ô Jorge, ele faz essa citação de Marte numa nota falando, dando alguma explicação sobre a massa perispiritual. Então, talvez pode até ser algum, como a gente sempre comentou sobre as traduções que vieram, a Bíblia veio sendo feita e algumas modificações, a gente também pode considerar isso com a obra de Kardec. Mas, se ele fez essa citação só para as diferenças, vamos dizer, mais materiais do perispírito, então a gente está tirando o corpo encarnado. Ele está só fazendo algum comentário sobre a massa perispiritual. Então, talvez não exista uma diferença em níveis verticais, né? Vamos colocar dessa maneira, que foi a maneira com a qual a gente compreendeu, lendo aquela nota, sobre a massa do perispírito. Então, pode ser mais densa ou menos densa, e não moralmente mais baixa ou mais alta, porque ele fez aquela nota na explicação, né, da massa perispiritual. Então, mas a massa perispiritual, Karina, ela fica mais sutil à medida que o espírito evolui moralmente. Proporcional, né? É proporcional a isso. Nós temos a camada, né, o espírito, perispírito, falando grossamente de vários corpos, né, mas o que a gente vê aqui, a gente tem o espírito, perispírito é a nossa carne. Vai saber se Marte é só apenas o espírito, perispírito. Não, mas nós temos que entender o seguinte, nós estamos aqui conjecturando habitantes reencarnados em Marte. Uhum. Nós estamos falando aqui das cidades espirituais. Uhum. E os livros não fazem alusão ao plano espiritual de Marte ou de Saturno. Sim. Eles fazem alusão como é o habitante desses planetas. Bem, aí voltando à questão com Kardec, devemos esperar o que a ciência vai nos trazer. Sim. Mas nós entendemos também que o Chico, no programa Pinga Fogo, num momento histórico em que ninguém imaginava que ia ter água na Lua, ninguém imaginava que um dia poderíamos ter uma base na Lua. Olha, o Chico falou isso em 1972, eu tinha 5 anos. Hoje eu estou com 55. Então, há 47 anos atrás, em que a NASA nem sonhava que ia encontrar água na Lua. Foi em 2009 que a NASA comprovou que há muita água na Lua, em forma de gelo. Por isso, especialmente nos polos, onde não pega luz solar. Entendeu? E isso vai proporcionar a que nós possamos fazer as futuras viagens espaciais para o espaço profundo a partir da Lua, que é muito mais fácil de sair do que da gravidade da Terra, né? Quando esse momento chegar, com muito sacrifício nosso, porque um ambiente hostil como é o espaço para nós, seres materializados, poderão ter muitos acidentes fatais. Quer dizer, o sacrifício da vida humana em prol da ciência, em prol do progresso. Porque isso vai trazer, no momento que nós tivermos, conforme o Chico nos disse lá atrás, que quando encontrarmos água na Lua e viabilizarmos uma base lunar, se nós não nos destruirmos numa guerra nuclear, iremos ter muito avanço com a interação com os nossos irmãos mais evoluídos de outros orbes. Quando esse momento chegar, entendo que vai ser um tsunami de revolução. Vai ser uma verdadeira desmoronamento da teologia, desmoronamento de muitos paradigmas que a ciência e a religião proclamam. A ciência diz que nós somos a única espécie inteligente da galáxia, do universo conhecido. É muita pretensão nossa, né? Mas isso já está mudando. Isso já está mudando. Mas ainda está muito devagar ainda. Quando chegar o tsunami do contato, né? Apesar de muitas evidências do passado, né? Nós temos muitas evidências do passado aí que os povos antigos tiveram esse contato, né? Há muitas evidências, há muitos relatos ricos
de pormenores. Mas voltando aqui, quando tal momento chegar e nós, como espécie humana, descobrirmos que nós não estamos sozinhos, então toda essa nossa visão para Marte, ela vai ter que mudar, porque nós vamos entender que lá tem alguém ou mais atrasado ou mais evoluído, e a gente não pode simplesmente, eu quero ir, vou lá e pronto. Não, não é assim. Existem leis universais e nós teremos que respeitar essas leis. E muito em breve haverá aqui na Terra reuniões em que virão nossos irmãos mais velhos de outros orbes para trazer orientações e diretrizes, certo? Bem, isso é um ponto. Então, quando esse momento chegar, nós vamos saber a verdade. Kardec poderá, como nos disse, se a ciência comprovar que estamos errados, nós trocamos esse ponto e colocamos o que a ciência determina. Se a ciência não comprovar se a ciência comprovar que estamos falando a linha certa, então continua a mesma coisa. Então, só o tempo vai nos dizer se Marte tem habitantes mais evoluídos, eu digo moralmente falando, ou mais atrasados. Tá? Pelo momento que, pelo fato de já termos várias fotos orbitais do planeta e nem encontrado nada, a princípio, de repente, a gente não encontrou nada para ver aos nossos olhos. Nossos olhos ainda são muito Cegos. limitados. Nós somos muito limitados para ver as maravilhas do universo, certo? Sim. Então, quando nós tivermos mais condições de ter esse contato, iremos ter muitos esclarecimentos sobre as civilizações mais avançadas que rodam aqui o espaço cósmico, que rodam o nosso sistema solar. Entendeu? Então, até lá, devemos apenas ler e guardar. E não afirmar, não, o Kardec falou isso, ou não, o Chico falou isso. Não, calma. Como diz Emmanuel, Chico, se alguma vez eu falar alguma coisa que está fora de Kardec, o senhor me deixa e segue Kardec. Então, Emmanuel já dizia isso. Né? Então, vamos esperar os acontecimentos futuros, já estão muito em breve, vai acontecer aí. Já está sendo acelerado o processo da instalação de uma base na Lua. Então, muitas coisas vão acontecer. Entendeu? Maravilha, ótima introdução. Não é? Bora lá. Vamos então para o nosso texto? Vamos. Então vamos. Essa é a página 150, é? Isso. Item 7. Item 7. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar dúvida aos mais incrédulos? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, os vê-los a todos os instantes o perturbaria. Embaraçar-lhe-ias os atos e tirar-lhe-ias a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupes, deles se encarrega Deus. Nota. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam. Donde devemos concluir que o Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Esse ponto é bem interessante, né? Porque, olha lá, É. imagine, a partir do momento que a gente consegue ver os espíritos, a gente E ia ter você paz? curte e grosso. Diga. Você curte e grosso. Há alguém aqui na sala que tem medo de espíritos? Sim, Para ver, tenho. sim, mas Pois é. lógico. Então, Não. vale uma reflexão. Eu não sei se é medo, não. Eu acho que eu vou ficar nervosa, vou ficar... Em Porque pânico. se eu ver minha mãe, eu vou ter medo de minha mãe, vou ter medo de meu pai.
Eu espero que não. Não. Mas é Mas se vê assim, um estranho, um estranho, eu já vou. Já o que muda de que, onde figura, eu né? quero chegar? Onde eu quero chegar? E vamos entender a sabedoria divina. Imaginemos nós passarmos por um cemitério, sabendo que nós somos muito apegados à matéria, somos muito apegados ainda ao modus operandi terreno, certo? Já pensou? Ninguém entra no cemitério com medo. Já imaginaram na época da Revolução Francesa, quando veio a época de terror, em que milhares de pessoas foram torturadas e perderam a vida na guilhotina? E ainda hoje tem espíritos que estão se apresentando sem a cabeça. Uau! Nós sabemos que eles não perderam a cabeça, perderam a parte física, mas não perispiritual. O perispírito, ele é indivisível, porém, ele sofre metamorfose, conforme a nossa mente, entenderam? Uhum, Certo? Então, nós iríamos nos desequilibrar. é verdade. Nós iríamos entrar num processo de perturbação muito grande, entendeu? Então, qual é o melhor? A gente não vê essa realidade, a não ser as pessoas dotadas de uma aptidão especial, que é a mediunidade. Certo? Eu tenho certeza que um médium como Chico Xavier, quando adentrava num cemitério, ele tinha toda uma postura ética, moral, de orar, para não entrar em perturbação. Entendeu? Como todos nós devemos ter. Se um dia nós formos para um enterro de uma pessoa próxima ou de um amigo, devemos nos comportar de forma cristã. Evitar comentários chocosos de quem quer que seja. Evitar comentários que firam alguém, especialmente o que tá fazendo um translado para o plano espiritual. Então, imaginem uma pessoa ir para um enterro de uma pessoa amiga ou de um parente e começar a fazer fofoca. Ah, fulano morreu. Ah, que bom. Era péssimo esse cara. Vai ser terrível para ele. É. Porque ele vai ter a consciência dele. O tribunal da consciência vai esperar ele. Certo? Então, veja a sabedoria de Deus. Porque, às vezes, nós temos um raciocínio infantil. Ah, mas se todo mundo visse os espíritos, a gente não teria incrédulos. Mas teríamos perturbados. Entendeu? E não seremos nós mesmos. Porque quando nós agimos pensando que estamos sozinhos, nós revelamos quem nós somos realmente. Certo? E se tivéssemos alguém nos olhando, a gente ia se comportar meio aqui, meio assim, muito cauteloso. Não, eu quero roubar esse dinheiro aqui, mas se eu roubar, o fulano vai ver. Eu não quero que ninguém veja. Mas ele tendo a noção que ninguém vai ver ele vai pegar o dinheiro sem escrúpulo e bota no bolso, ninguém viu, acabou, vamos embora. Mas a consciência dele está ali desperta. Está ali desperta não, está ali observando tudo. Ele pode estar com a consciência adormecida ou até apodrecida, mas um dia vai ter o processo de despertamento. Mas até mesmo questão de não ser a consciência, mas uma pessoa que tenha um pouquinho, qualquer noção religiosa, que fala que Deus vê tudo que a gente faz, quer dizer, a pessoa que está no momento praticando, exercendo uma atitude ilegal, uma atitude, né, que não é errada, a pessoa deveria pensar assim, digo assim, poxa, as pessoas não estão me vendo, mas Deus está me vendo. Deus está vendo que eu estou cometendo erro, que eu estou errando. Então, eu acho que nem precisa, mas são pessoas talvez que não. A paixão cega. É. A paixão cega. Nós somos ainda seres que somos passionais. Mas E, assim, mas deveria. Que nem está todo mundo despertado, né? Que a gente sabe que exato. não importa, a gente vai valer, a gente vai
ser o que nós somos, sem que ninguém esteja nos vendo. Essa é a nossa Cada um de nós está num nível de consciência. E cada um de nós vai fazer o translado para o plano espiritual sozinho. Uhum. Poderemos até desencarnar no desencarne coletivo. Mas Sim, cada um vai responder ter, por si, né? além de cada um responder por si, cada um vai ter um passamento diferente. É, Entendeu? né? Muito bom. Ok, 8. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos é isso permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. 9. Nos mundos mais adiantados que os nossos, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. 10. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que o vivo. Será? Demais Opa! Peraí. Como é a história? Eu não entendi. Quem será? refletir, olha, será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Mas a irmã falou aí, contestando a resposta dos espíritos. Não, eu digo assim, será? Eu estou brincando. Eu estou dizendo Certo. porque eu sei que para que ele venha fazer algo em mim, eu tenho que estar vibracionalmente, né, vibrando junto com ele. E eu não vou estar. Quem refletir deverá compreender que um espírito qualquer que seja é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos como podem ir a toda parte. Não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo ao mal. Nota: as pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem da causa dos seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquila. Legal, essa confiança. Mas assim que deve ser o nosso comportamento. Não se dorme depois não de ver nada. Não dorme nada. 11. Olha, que eu saiba, a gente não vê barata no plano espiritual, a não ser que a gente esteja vibrando numa situação bem baixa, né? Mas assim, quando então, nós eu não durmo com a observamos... barata, com o espírito eu durmo, mas com a barata... Nós temos que entender Barata uma espiritual. situação... Oi? Aí lascou-se, hein? Com a barata espiritual. É porque tem uma pessoa muito querida aqui do grupo que, quando vê barata, entra em pânico. Entendeu? Eu entro. Aí nós... entenda uma coisa. Vai chegar o dia que a gente vai ver o espírito. Vai chegar esse momento. Certo? Mas a melhor coisa que a gente está fazendo, meu irmão, é estudar. O conhecimento. Sim. E quando chegar esse momento, dependendo da entidade que for,
Nós temos que manter o equilíbrio o máximo possível. Mas esse momento Certo? vai ser para todo mundo que você está falando, em geral? Porque, assim, Ah, Luciana, Cada um vai ter seu momento, porque nem todo mundo Luciana. está preparado, né? Eu já vi muito espírito, muito, quando eu era Pronto. criança até a minha adolescência, e eu não me assustava. Quando foi chegando perto dos meus 17 anos, eu comecei a ver coisas que me assustavam, e comecei a me apavorar, e comecei a ouvir barulhos também. Então, foi quando minha mãe me levou no centro espírita para tomar uns passes, porque durante muitos anos, eu convivia super bem, como se fosse o espírito fosse uma pessoa. A partir dos quase 17 anos, eu comecei a ver coisa que me assustava, e eu ficava insegura e ficava com medo e não conseguia dormir, ouvia pancadas, assim, como se fosse uma batida num ferro. E aí foi quando eu comecei a ficar apavorada, porque não era mais a mesma coisa que por tantos anos. E aí minha mãe me levou num centro, eu fiz um tratamento e, bom, essa foi a minha Aí o experiência. tratamento fez o quê? Então, depende se a pessoa está preparada e depende do que é Para também, a pessoa não se perturbar, o que é que os espíritos fazem? Fazem uma interrupção momentânea. E volta quando? Quando tiver maturidade suficiente para começar a ver de novo. Eu estou aqui falando, eu estou falando aqui de um caso de mediunidade quando a mediunidade não é provacional. Quando a mediunidade é provacional, que é uma bênção, porque tem aquelas pessoas que veem os espíritos desde pequeno. Exemplo, Divaldo, Chico Xavier. Então, mas às vezes a pessoa não quer ver, mas vai continuar vendo. Por quê? Porque ela assumiu antes de reencarnar, lá na nossa casa primeira, no nosso lar primeiro, que é o plano espiritual, onde não existe a mutação no plano material, lá nós prometemos, eu quero trabalhar em nome de Jesus, eu quero ajudar os espíritos. Quando a gente reencarna, pela bênção do esquecimento, a gente esquece dessa promessa que nós fizemos lá e de muitas outras. Só que há comprometimentos que exigem uma certa, digamos assim, incremento na mediunidade, para o próprio bem da criatura. Há outros casos também em que, devido ao comprometimento da pessoa no passado, né, uma pessoa que realizou muitas infelicidades no passado, infelicitou muitos espíritos. Exemplo, as pessoas encarnadas dos campos de concentração, tá? Quando elas reencarnam, não vai ter jeito de elas ainda continuarem vendo espíritos que não a perdoaram. Mas faz parte do processo de, digamos assim, de expiação, de reparação, dela se conduzir melhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Então, no caso da Luciana, foi necessário intervenções do plano espiritual para que ela não ficasse em perturbação. Que precisava o quê? Do amadurecimento, do estudo, da melhor compreensão da vida. Quando for o momento mais propício, voltará, mas a pessoa já consciente, já não tendo mais medo, entendeu? Ok. Então, poderá aquele que um espírito apareça travar com ele conversação perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito o que ele é, o que deseja e que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Como pode o espírito, nesse caso, responder? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão de pensamentos.
Os espíritos que aparecem com as asas, tens realmente, ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como os espíritos. Aparecem de maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, com atributo da categoria espiritual a que pertencem. 13ª. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparecem pelos... As pessoas que vemos em sonho são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. Deixa eu falar uma coisa aqui, que às vezes eu tenho sonho com pessoas que aqui no meu cotidiano eu nunca vi. Mas se aparecer, eu posso até reconhecer. Isso quer dizer que são pessoas que eu já convivia? Os Olha, espíritos, aí, eles se mostram dentro do nosso sonho da maneira com a qual eles quiserem. Nem sempre aquela pessoa, às vezes é um conhecido que está ali conversando com você. Nem sempre é aquela pessoa. Mas é que eu estou, às vezes, no grupo, isso acontece muito frequente. Eu estou em grupos, eu estou em lugares que, às vezes, eu estou até conversando com a pessoa, eu digo, mas eu nunca vi essa pessoa, não sei quem essa pessoa é. E que é tão real que, se ela aparecer ao vivo, né, na presença, eu posso até reconhecer a pessoa. O que não é difícil também, porque quantas vidas a gente está indo e vindo? e a nossa família espiritual não é apenas dezenas de pessoas. A família espiritual a que nós pertencemos são centenas e milhares de pessoas. Ou melhor dizendo, centenas de milhares de espíritos. Ora, alguns deles estão no plano espiritual, torcendo por nós, ora outros estão aqui com suas missões, porque todos nós somos espíritos missionários, uns reencarnados no Brasil, outros no Canadá, outros na China, outros na Rússia, outros na França, outros nos Estados Unidos, outros na Bolívia, outros no Paraguai, mas todos nós pertencemos à mesma família. E na hora do sono, como diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, preces espíritas, tem lá o item, na hora de dormir. Para onde nós vamos? Porque quem dorme é o corpo. Nós vamos conforme a nossa condição moral. O prisioneiro, quando liberto, poderá se retemperar com os amigos da sua família espiritual ou ir fazer delitos que ele tem desejo de fazer, mas às vezes não quer ser reconhecido. Então, o que acontece? O prisioneiro volta a fazer atos em que estava, digamos assim, está se comprometendo, porque não está vigilante. Então, a hora de dormir é muito importante, para que, como diz a mensagem, na hora de dormir, peça ao seu anjo bom para lhe conduzir para ver cidades, ter lições, ter aprendizado. Ou, se a gente não estiver vigilante, poderemos cometer atos que irá nos comprometer. Entendeu? Porque todos nós temos nossos atos, todos nós temos as nossas falhas, né? Então, todos nós temos nossos deslizes. Somos criaturas sujeitas a deslizes. É muito complexo, porque a gente tem que cuidar para não ter deslizes no plano espiritual e nesse plano aqui terreno, né? E é muito fácil de entender se nós, na hora de acordarmos, estamos cometendo atos, digamos, ruins ou atos felizes. É como a gente acorda. A gente acorda bem, tranquilo, sereno, nós estamos na companhia de bons amigos. Se nós acordamos, às vezes, todo quebrado,
com consciência pesada. Então, porque nós fizemos isso por experiência própria, tá, gente? Por experiência própria, a espiritualidade amiga me deu a oportunidade de ver muitas coisas que eu estava praticando quando não estava vigilante, adequadamente vigilante. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de acordar para não ficar num processo vicioso e conflituoso. Porque o conflito ele vem no momento em que eu sei qual o caminho que tem que ser percorrido, que é o caminho do bem, o caminho da ética, e quando eu não faço esse caminho, eu faço a coisa oposta à ética, oposta ao amor, oposta à solidariedade, eu fico com complexos de culpa, fico em um estado de conflito, porque o espírito sabe o que tem que fazer. Quando ele não sabe, quando ele não faz, entra o conflito. Aí a pessoa acorda com um certo mal-estar. Eu não estou aqui dizendo que eu não estou querendo aqui colocar um mal-estar físico. Eu estou falando mal-estar moral. Porque às vezes a pessoa está com uma doença, um processo orgânico, de difícil diagnóstico, ou de difícil tratamento, e ela, puxa, eu estou acordando ruim, será que eu estou pintando sete lá no plano espiritual? Não. Eu estou falando o seguinte, nós, no nosso estado normal, se nós acordarmos felizes, bem, leves, tudo indica que nós estamos mantendo a vigilância. Quando nós acordamos com uma certa vibração não muito boa, vamos redobrar a vigilância. Só isso, como Jesus falou, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. E na noite seguinte, pedir a nosso anjo de guarda com convicção sincera, meu anjo bom, me ajude, eu sou falho, ainda sou pecador, mas me ajude, meu anjo bom. E eles vão ajudar. Eles vão ajudar. É isso que eu estou dizendo. Ok. 14. Não poderiam os espíritos obteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem a um erro? Somente para se divertirem às vossas custas, tomam eles as aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. 15. Deixa eu dar só um testemunho em umas questões aí atrás sobre a comunicação. Há umas 2, 3 semanas atrás eu tive um sonho bem lúcido, né? Eu acordei no meio do sonho, voando, indo para algum lugar, e eu questionei, porque eu me vi sozinha, e eu questionei para onde eu estava indo, e a mentora respondeu, e é incrível como eu não a vi, e não era uma voz pelo lado de fora, era dentro da minha cabeça, sabe? É a telepatia mesmo, foi dentro da minha cabeça, aquela voz bem angelical, bem... não tem como explicar, mas era algo que a voz dela dentro de mim já me dava energia, já me dava força, sabe? E eu sei que eu não tenho ainda nível vibracional suficientemente, como é que fala? Enough? Suficiente para enxergá-la ainda. Então, mas foi muito bom de ter tido essa resposta dentro de mim, porque o que o Jorge falou, depende de como a gente acorda, né? Por mais que você tenha ou não esses sonhos mais lúcidos, essas projeções, né? Esses desdobramentos, que a gente vai saber por onde nós andamos. E o orar e vigiar é muito importante, sim, antes da oração, da gente pedir humildemente para que a gente possa continuar um trabalho de caridade ou de estudos do outro lado, que a gente seja acompanhado pelos bons espíritos, pelos nossos mentores, e é tão claro isso, é tão verdadeiro, que às vezes eu acordo com um sorriso no rosto, eu acordo sorrindo, e quando eu acordo sorrindo, aí eu fico mais feliz ainda e mais grata, porque eu sei que mesmo inconscientemente eu cumpri alguma missão ali, naquela noite. E existem noites também que eu acordo pesada,
Eu acordo, às vezes eu acordo a noite inteira que é para ter consciência, para eu não voltar para algum lugar que eu, que eu tenha pintando algum set aí. E é bem claro, quando a gente começa a notar, a perceber, a gente vai conseguir vigiar essa como é que eu vou explicar? A nossa própria predisposição do orar e vigiar e de manter o nosso nível, né, energético bom durante a noite, para que a gente tenha até um dia bom e consiga continuar no nosso dia assim, né? Fala, Lu. Eu queria Está Jorge saberia me cortando. responder. Tem uma pessoa minha que todos os dias, e minha conexão tá péssima. Eu já até caí uma vez aqui. Tem uma pessoa minha, próxima a mim, que reclama que todos os dias acorda às 3 horas da manhã e não consegue mais dormir, fica rolando, tentando dormir até. Você acha que é alguma coisa, é um problema fisiológico, ou talvez tenha, de alguma forma, uma conexão com a espiritualidade? Eu acho que pode ser os dois. É, Primeiro, poderá ser os... Fala, minha irmã. Continue, minha Olha, irmã. eu vou falar uma coisa que, assim, todo Só mundo... que é sempre o mesmo horário, às 3 horas da manhã. Olha, é muito difícil, Lô, de responder essa questão, dizer que é só uma coisa, não, sem saber exatamente como é que é a vida da pessoa, como é que é o mental, o emocional dessa pessoa. Porque, olha só, nós todos, é uma coisa seguinte, por exemplo, a gente vai dar escapulida no mundo espiritual baseado em uma falta, em uma necessidade que o nosso corpo físico tenha. Um exemplo é que já foi... o Albérico tem histórias, e às vezes ele fez assim, olha, uma criança, ela tinha medo de se desdobrar, que é um fenômeno natural de todo mundo, certo? Durante o sono. E ela tinha tanto medo, por quê? Por conta de traumas, de reminiscências de outra encarnação. Então, ela sempre ficava no corpo, sendo que isso causava muita agitação para a criança no corpo físico. A primeira vez que ela escapuliu do corpo físico quando ela estava dormindo, ela foi para a geladeira comer. Por quê? Porque ela adora comer, a criança. Então, ela se sentia deprivada da comida, foi-se embora como um ratinho na geladeira, pegar, parece mais Gudu, né? Mas não foi Gudu, não. Pegar a comida e voltar direto para o corpo. Então, veja bem, se a gente tem uma necessidade emocional que a gente não supre no plano físico, a gente vai buscar no plano espiritual. Eu já tenho uma história também que o Alberto me falava que eu não sei com quem foi o médium, não vale nem a pena falar, mas ele dizia assim, Paula, os médiuns, eles se comprometiam em fazer trabalho espiritual, né, quando dormir, e quando a equipe espiritual chegava para buscar o médium, ele estava tendo relações com outra pessoa no plano espiritual, casado, um homem casado e tudo mais. Então ele falou assim, a gente precisa despertar para isso, a gente precisa ter não julgamento, porque nós ainda estamos em processo de evolução. Então, para esse seu conhecido, ele está sempre acordando às 3 horas da tarde, existe uma teoria que é o seguinte, os raios solares, eles se tornam... Minha irmã, pelo que eu entendi, é 3 horas da manhã, da madrugada. Desculpa, 3 horas da manhã. Desculpa. 3 horas da manhã, os raios solares, eles estão com a potência dele diminuída. Então, assim, é um horário em que a Terra, ela está numa zona, digamos assim, ela não tem a luz do Sol, ela não tem a luz. Ela está mais escura. Está mais escura. Então, é como até Jorge fala, né? Na noite, até os gatos são pardos, não é mesmo? Como é que você fala? Na noite. Então, assim... Todos os gatos são pardos. Todos os gatos são pardos. E que a gente tem que evitar out and about, né? Sair nesse horário, porque justamente é um momento negro, digamos assim, por conta da ausência de sol. E tem outras questões. Sendo que tem a parte fisiológica. Essa problema tem problema no fígado,
Porque se tiver ele, Sim. pronto. Tá entendendo? Então, assim, tem que ver toda uma questão emocional e fisiológica da pessoa. Ela precisa ter, porque o sono, quando o corpo físico não relaxa, isso vai causar o quê? Distúrbios, mais distúrbios físicos. É a mesma coisa que esse exemplo da criança, que ela não conseguia se desdobrar no plano espiritual e era uma criança muito agitada. Por quê? Porque o corpo precisa, o perispírito, na verdade, ele precisa recarregar as energias. Ele se recarrega justamente quando ele se projeta, entendeu? Ele tem essa experiência. Então, assim, quando o corpo físico ele acorda, ele não descansa, isso vai começar a afetar outras partes, toda uma psicomática, psicomática que vai estar afetando essa pessoa. O importante é justamente isso. Ó. A própria programação neurolinguística, eu sei que a gente já passou da hora, eu vou resumir rapidamente. Os próprios médicos, hoje em dia, né, tirando a parte espiritual, só a parte física, certo? Mas eu sei que a gente está estudando espiritismo aqui. Mas só falando da parte física, eles falam o seguinte: as palavras têm poder. O pensamento é forte. O estresse é um matador silencioso, mas o estresse não é doença, o estresse é um estado emocional, certo? Então, a partir do momento que você se deita na cama, que tipo de pensamentos, que tipos de palavras estão entrando pelo aparelho aqui neurológico da pessoa? O estímulo visual, auditivo e o que sai da boca dele também. Então, assim, é recomendável não assistir televisão, não ficar em celular, porque tudo isso é uma influência que a gente não se dá conta, mas aquilo fica looping na cabeça da gente. Ó. Tanto é que, às vezes, quando a gente vai dormir, e a gente fica com o filme na cabeça por conta disso, justamente. Então, é tomar consciência e começar a mudar atitudes, padrões de comportamento, para ver se isso vai começar a mudar também nessa questão do sono. Voltando para um lado mais otimista e espiritual, o que pode... Ixi, ela desceu, ela caiu. Aí. Mas o que pode, para a gente terminar, que já passamos do horário, uma opção também é a própria espiritualidade, acordar essa pessoa, trazer essa pessoa para a consciência para que ela não vá fazer arte. E se é, por exemplo, se às 3 horas da manhã é a hora que ela está em sono profundo, que é onde o espírito se desdobra mesmo, ele está saindo fazer arte, a espiritualidade, vamos ser mais otimistas, né? E os nossos irmãos queridos, é lógico, estão sempre querendo mais o nosso bem. Se a gente mantiver a nossa cabeça, nossas orações antes de dormir para manter a vibração mais positiva, não seria uma coisa ruim acordar às 3 horas da manhã, que é o horário mais denso. Mas Karina, aí teria uma observação, importante. Se fossem os mentores espirituais, a pessoa acordaria, mas depois voltaria a dormir. Sim. Eu tive um amigo que ele entrou no processo de depressão porque ele não dormia. Todas as vezes, às 2 da manhã ou às 3 da manhã, todos os dias, o relato da própria esposa, que é muito minha amiga, nos relatava isso. Então, foi necessário, mesmo ele sendo espírita, foi necessário ele fazer um tratamento, uma psicoterapia. Entendeu? Então, eu recomendaria para a Luciana, essa pessoa, procurar um psicoterapeuta e, ao mesmo tempo, fazer com que ela busque a divindade, dependendo da religião dela. Ela precisa ter essa conexão com Deus, que é muito importante. Entendeu? E a psicoterapia vai dar luz a essa questão, porque não é normal a pessoa, uma vez ou outra, tudo bem, é aceitável, mas todas as noites não é mais normal. Isso não está parecendo a espiritualidade amiga. Sim. Isso está mais parecendo com a questão patológica, ou psíquica ou orgânica. E a pessoa precisa tratar. Sim. Entendeu? Verdade, meus irmãos queridos. Já passamos bastante do nosso horário. Quem gostaria de terminar a nossa reunião com uma oração bem linda? Eu posso fazer. Obrigada. Vamos lá. Vamos todos nós fechar nossos olhos, porque facilita o nosso processo
de concentração. E vamos convidar Jesus, o nosso médico, o nosso psicoterapeuta, de todos os instantes, de todos os momentos, de todas as horas. Jesus de Nazaré, envolve-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, a todas as famílias aqui representadas. Fortalece os nossos anjos de guarda, fortalece as equipes do plano maior, que estão consolando, orientando todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, especialmente aqueles irmãos que estão em países com guerra. Senhor, nessa hora grave em que estamos vivendo, nessas horas de testemunho, dai-nos a força, dai-nos o equilíbrio espiritual, para continuarmos o nosso progresso, para continuarmos a nossa missão. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amores, meus queridos irmãos e irmãs. Estaremos aí 24/7 no nosso grupo. E quarta-feira que vem, no mesmo horário, para continuar o nosso estudo. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Excelente. Boa semana, gente. Boa semana. Tchau.